Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 14 de maio de 2025. E hoje nós vamos continuar a leitura da palavra de Deus, lendo o 2 Reis, capítulo 10, e depois nós vamos orar. E como faz dias que eu não repasso aqui os pedidos de oração, eu lembro da maioria e oro com frequência por esses pedidos que temos. Mas hoje eu vou repassar aqui para recordar aos meus irmãos, porque eu sempre peço que você ore por esses motivos. Vamos orar uns pelos outros. E aí, se você quiser deixar um pedido novo de oração, deixa aí nos comentários do vídeo, tá bom? Para a gente incluir no próximo momento de oração. Combinado? E vamos lá. 2 Reis capítulo 10 diz: Ora, vivia em Samaria 70 descendentes de Acabe. Lembra que o Jeú deu um golpe lá no Jorão? A Jezabel morreu, a rainha mãe, o Jorão morreu, conforme Deus havia profetizado por meio de Elias, e agora a morte confirmada por meio do profeta Eliseu. E aí o texto diz, aqui temos aí 70 descendentes de Acabe. E Deus profetizou que a família do Acabe seria toda destruída por causa do pecado dele, que levou Israel a pecar, e era uma família pecaminosa. Jeú escreveu uma carta e a enviou a Samaria aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. A carta dizia: assim que receberem esta carta, vocês que cuidam dos filhos do rei, que têm carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei e coloquem-no no trono de seu pai e lutem pela dinastia de seu senhor. Jeú era, como se diz, brabo. Manda um dos filhos do rei, ponha ele como rei aí, que forma um exército aí, porque agora eu sou rei. Se preparem para defender a dinastia do rei Acabe aí. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: se dois reis não puderam enfrentá-lo, como poderemos nós? O rei de Israel e o rei de Judá não resistiram ao ataque de Jeú. Eles disseram: como é que nós vamos resistir, né? Por isso o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: somos teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei. Faze o que achares melhor. Vamos pôr rei nenhum aqui não, é o que o senhor mandar, seu Jeú. Então Jeú escreveu-lhes uma segunda carta que dizia: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me as cabeças dos descendentes de seu senhor a Jezreel amanhã a esta hora. Coisa feia. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, decapitaram todos os 70. Colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú em Jezreel. Que visão grotesca. Ao ser informado de que tinham trazido as cabeças, Jeú ordenou: façam com elas 2 montes junto à porta da cidade para que fiquem expostas lá até amanhã. Meu Deus, que espetáculo horrível. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: vocês são inocentes, fui eu que conspirei contra meu senhor e o matei, mas quem matou todos estes? Saibam então que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. Pena que o Jeú não seguiu ao Senhor como deveria. Apesar dessa declaração aqui, o Senhor fez o que prometeu por meio de seu servo Elias. Então o Jeú tem ciência da profecia por meio de Elias, que foi feita em nome do Deus de Israel, Deus verdadeiro. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus aliados influentes, os seus amigos pessoais e os seus sacerdotes, não lhe deixando sobrevivente algum. É terrível isso aqui. Essa narrativa é resultado de um povo que virou as costas para o Deus verdadeiro.
Depois Jeú partiu para Samaria. Em Bet-Equede dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias e estamos indo visitar a família do rei e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados: peguem-nos vivos. Então os pegaram e os mataram junto ao poço de Bet-Equede. Eram 42 homens e nenhum deles foi deixado vivo. O Jeú estava disposto a fazer um limpa total na família real e nos amigos da família real. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: estou. E disse Jeú: então dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú ajudou a subir no carro e lhe disse: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor, e o levou em seu carro. Ele mostrando esse zelo pelo Senhor, mas depois caiu na idolatria como os reis de Israel e não adiantou nada esse zelo pelo Senhor. Se tornou até culpado da ira que ele teve contra a família de Acabe. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade. Ele os exterminou conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. O fato de que Deus havia dito que isso ia acontecer não justifica essa barbaridade do Jeú, não. Ele foi além, né? Ele extrapolou, não houve nenhum... Ele fala no zelo pelo Senhor, mas há um tanto de maldade nessa história. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o Deus Baal bastante, eu, Jeú, cultuarei muito mais. Por isso convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier morrerá. Isso aqui é uma armadilha, a gente vai ver. E apesar desse zelo aqui, ele dizendo que zela pelo Deus de Israel, de novo, eu estou antecipando a coisa, ele vai continuar nos pecados dos reis de Israel. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú ordenou: convoquem uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação. Baal era um deus cananeu pagão que o povo de Israel estava adorando, especialmente instigado pela tal da Jezabel, esposa do rei Acabe. E ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse ao encarregado das vestes cultuais: traga os mantos para todos os ministros de Baal, e ele os trouxe. Depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal: olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor é Yahvé, o Deus de Israel, nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes esta advertência: se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será a sua vida pela dele. E ele mandou que eles vestissem as roupas características do culto a Baal, justamente para distinguir quem eram os idólatras do Deus Baal. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrem e matem todos, não deixem ninguém escapar. E eles os mataram ao fio da espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. Até hoje o local tem sido usado como latrina. O negócio lá foi terrível. Assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, olha esse versículo que eu venho dizendo desde o começo do capítulo. Ó. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. Isso era idolatria também, e ele achava que porque os bezerros de ouro, segundo os israelitas, representavam o Deus de Israel, ele achava que isso Deus aprovava, e Deus não aprova, longe, de jeito nenhum. O Deus verdadeiro se representado por bezerros, mesmo de ouro, sem chance.
E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Se, aí não está dito aqui, mas imagino que se os descendentes de Jeú continuassem se consagrando a Deus de Israel, ele poderia ter uma dinastia até por mais tempo. Mas naquele momento, mediante o que ele fez, Deus anunciou uma sucessão de reis dos seus descendentes até a 4ª geração. Entretanto, olha aqui de novo, 31. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levara Israel a cometer. Isso é um problema. Muita gente até busca a Deus, mas não busca como deve. Busca pela metade, busca mais ou menos. Não busque a Deus pela metade, não busque a Deus mais ou menos. Deus procura adoradores como? Que o adorem como? Em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É uma entrega, rendição completa. Deus não quer culto pela metade. Naqueles dias o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroé, junto à garganta do Arnon, até Bazã, passando por Gileade, terras das tribos de Gade, de Ruben e de Asser, de Manassés. A família, os limites do reino de Israel começam a diminuir, conquistados pelos reinos vizinhos. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, todos os seus atos e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Reinou Jeú 28 anos sobre Israel em Samaria, e aí a gente vai ver a continuidade da história aí dos reinos de Israel e Judá. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Deixa eu marcar aqui essa leitura. Amanhã a gente continua no capítulo 11. Vamos orar? E aí eu estou aqui com os pedidos de orações anotados, que eu vou repassar os que eu tenho anotado aqui, pedindo aos irmãos, lembrem nas suas orações particulares desses pedidos de oração aqui, e orem pelos que você lembrar. Peça a Deus por todos, porque Deus conhece a todos. Irmã Raquel pede pela salvação da sua família. Irmã Maria Luzimar pede pela saúde dela e do seu esposo, irmão Raimundo Nonato. A irmã Silvia pede pela salvação da sua família. A irmã Marlene pede pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. Continuo pedindo pelo meu primo Alex, que precisa de uma cirurgia na cabeça, que ainda não foi liberado para fazer. A irmã Ana Lúcia pede pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor e pede uma oração especificamente pela Ana Beatriz, sua filha. A irmã Tânia pede pela salvação do Rian e da Daiane, né? E pelo segundo filho do casal que tem autismo. A irmã Raquel também pede pela sua mãe, Dona Nair, que tem Alzheimer, bastante idosa, e pelas cuidadoras da Dona Nair. Às vezes parece que tem algum conflito lá envolvendo as cuidadoras. A irmã Nájila, nós estamos pedindo para que ela seja empossada na vaga que ela passou no concurso, né? E aí a gente está pedindo, ela pede oração pelo um novo trabalho para o seu esposo, o irmão Julião. O irmão Antônio Francisco pede pela saúde da irmã Valderice. A irmã Luzinete pede pela saúde da irmã Letícia. Até se a irmã Valderice e o irmão Antônio Francisco assistirem esse vídeo e puderem nos dar notícia, seja nos comentários do vídeo, seja mandando aqui no WhatsApp, me dê notícia de como anda o tratamento da irmã Valderice. A irmã Aldaí pede pelo Agostinho, que está tratando de um câncer, e pela esposa do pastor Osemar, o nome dela é Marinei, que também está tratando de um câncer. A irmã Raquel pede pela Nayara. Irmã Raquel, nos dê notícias da Nayara, que tem um problema nos olhos. Parece que era a Nayara que ia fazer um transplante. Irmã Raquel, nos dê notícia.
Muito bem. A irmã Luzinete precisa de uma cirurgia nos olhos. Vamos orar por ela. A irmã Maria do Carmo pede pela sua saúde e por sua família. A irmã Raquel pede pelos casais Patrícia e Gilvan, Paulo e Madalena, Joyce e André, e alguns desses não são convertidos ainda, ou aliás, estão desviados, pedindo para que voltem para os caminhos do Senhor, se convertam. A irmã Edivânia pede pelo retorno das suas filhas para os caminhos do Senhor. Eu vi essas meninas desde a infância, desde quando nasceram, conheço. A irmã Sheila pede pela saúde da sua mãe. Se a irmã Sheila puder nos dar notícia como anda a saúde da sua mãe. A irmã Fátima pede pela sua família. A irmã Maria Silvia pede pela sua aposentadoria. Está no processo aí, né, irmã Silvia? O irmão Donizete pede pela sua família e pela sua vida espiritual. A irmã Luzinete pede pelo Paulo, que está na UTI. Irmã Luzinete, quando puder nos dar notícia do Paulo, por favor, faça isso. A irmã Beatriz pede por ela mesma e pela sua família e pela Igreja Batista do Itatiaia. E aí eu lembro de 4 igrejas que eu tenho orado pedindo, que estão em processo de sucessão pastoral. Igreja Batista Itatiaia, Igreja Batista do Cordeiro, Primeira Igreja Batista em Coelho Neto, Maranhão, e Igreja Batista Missionária aqui em Aparecida de Goiânia, no bairro Cardoso 2. Inclusive eu estou orientando a igreja aqui missionária sobre a sucessão pastoral. Irmã Sônia pede pelo seu primo Paulo em estado crítico e sua amiga Verônica. Olha aí, um pedido aí que a gente precisa reforçar. Se ela puder nos dar notícia, irmã Sônia, assistir esse vídeo, nos dê informações como anda o Paulo e a Verônica. A irmã Aldair, aliás, esse pedido aqui já foi. Vamos orar pela irmã Aldair que está se recuperando aí de um problema, de uma fratura. Aliás, ela fraturou a perna parece que em 3 lugares. Vamos orar e ela já foi operada pela recuperação dela. A irmã Naísa pede pela saúde da Mona Lisa, sua filha. A irmã Lucinalva pela Lara Cristina, que fez hemodiálise há 18 anos. Eita! E o último pedido que eu tenho aqui é da irmã Marlene pela saúde da sua mãe, Dona Maria, né? E aí eu estou recordando aqui os pedidos para que os irmãos lembrem e nas suas orações particulares intercedam por essas pessoas, tá bom? E, de novo, se alguém queira deixar um pedido aí por si mesmo, por alguém conhecido seu, parente, deixa nos comentários do vídeo que a gente acrescenta nessa sequência. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela vida, pela família, pelo lar, pelo pão de cada dia, pela saúde, pela proteção, pela provisão de tudo quanto nos é necessário para nosso bem-estar, para a manutenção da nossa vida. Muito obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Obrigado, meu Deus, pela cada noite de paz e pela proteção que tem cercado nosso lar e por acordar com saúde e por poder começar cada novo dia alimentando o nosso espírito com a sua palavra e orando uns pelos outros. E Pai, eu quero pedir nominalmente nesta hora, em nome de Jesus, Deus, eu quero pedir por cada uma destas situações, meu Deus, interfere, Pai, a favor da Dona Maria, mãe da irmã Marlene, interfere a favor da Yara, que trata de hemodiálise. Deus, toca na vida da Mona Lisa e restaura o que precisa ser restaurado, transforma o que precisa ser transformado. Clamamos, Deus, pelo Paulo, que está em estado crítico, a Verônica, amigos da irmã Sônia. Deus, clamamos pela família da irmã Beatriz, por ela mesma, pela Igreja Batista de Itatiaia, a Igreja Batista do Cordeiro, a Igreja Primeira de Coelho Neto, a Igreja Batista Missionária do Cardoso. Estão em processo de sucessão pastoral. Manda-lhes, Deus, um obreiro segundo o seu coração, que apacente aquele rebanho com prudência e com inteligência. Clamamos pelo pastor Joel e a irmã Edeleuza, pela saúde de ambos. Oramos pela saúde do Paulo, Deus, naquela UTI. Oramos pela família do irmão Donizete, pela sua vida espiritual. Oramos pela aposentadoria da irmã Maria Silva.
Oramos pela família da irmã Fátima, pela saúde da mãe da irmã Sheila, pelo retorno das filhas da irmã Edivane e Francisco Filho aos caminhos do Senhor. Clamamos pelos casais Patrícia e Gilvan, Paulo e Madalena, Joyce e André, para que os que ainda não são convertidos se convertam e que haja paz, amor, harmonia no meio destes lares constituídos, destas famílias constituídas por esses casais. Clamamos pela saúde da irmã Maria do Carmo, pelo retorno da sua família aos caminhos do Senhor. Clamamos, ó Deus, pela salvação da família da irmã Luzinete, pela saúde da Letícia, pela cirurgia que a irmã Luzinete precisa fazer nos olhos, interfere a favor da sua serva, guia os médicos que estão tratando da Letícia. Clamamos, ó Deus, pela Nayara mais uma vez, que o Senhor, ó Deus, dê êxito ao tratamento que ela está fazendo nos olhos. Ó Pai, clamamos pela restauração da perna da irmã Aldair, ó Deus, clamamos pelo Agostinho, tratando daquele câncer. Clamamos pela irmã Marinei, ó Deus, em nome de Jesus, faça milagres cada um destes enfermos. Ó Deus, que o Senhor, aqueles que não entregaram suas vidas a Cristo, ó Deus, sejam tocados pelo seu Santo Espírito e entreguem, e aqueles que já entregaram sejam fortalecidos na sua fé no meio das crises de enfermidade, para que fiquem firmes olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Clamamos pela irmã Nájila para que ela seja convidada para tomar posse na vaga para a qual ela passou naquele concurso. E aí clamamos por um trabalho novo para o meu irmão Julião. Clamamos pela saúde da irmã Valderice, pela saúde da irmã Lídia, ó Deus, age em cada uma destas situações. Clamamos pela dona Naí, cuida dela. Cada lampejo de memória, Pai, ela lembre de Cristo e do que Cristo fez por ela na cruz. E aí nós clamamos pelas cuidadoras, para que haja um ambiente tranquilo em torno da dona Naíra, no cuidado com ela. E aí nós clamamos pela salvação do Rian e da Daiane, clamamos pelo filho do casal que tem aquele problema com autismo, opera a favor dela. Clamamos pela família da irmã Ana Lúcia, especialmente pela Ana Beatriz. Meu Deus, que essa família toda esteja servindo ao Senhor, seja envolvida pelos seus laços de amor, esteja trilhando em seus caminhos, honrando e glorificando o seu santo nome. Eu clamo pela cirurgia do Alex, abre as portas para que ela aconteça. Clamamos pelos filhos da irmã Marlene para que retornem aos caminhos do Senhor. Clamamos pela família da irmã Silvia. Ó Deus, que o Senhor os alcance com a sua salvação, usa a sua serva. Clamamos pelos filhos da irmã Maria Luzimar, sua nora, para que se voltem para o Senhor. E rogamos pela saúde da irmã Maria Luzimar, bem como do irmão Raimundo Nonato. Não lhes deixe fraquejar na fé. Clamamos, ó Deus, pela salvação da família da nossa irmã Raquel. Ó Deus, o Senhor, mais do que nós, está interessado no bem-estar de cada uma dessas famílias que nós mencionamos. Que o Senhor esteja operando no meio do seu povo, fazendo milagres, ó Pai. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, e o livre acesso à sua presença. Louvado seja o seu santo nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.